Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma análise de conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenshi, né? E para o tema de hoje a gente vai tratar sobre as consequências da flexibilização do isolamento, né? E esse vídeo de hoje está sendo feito, né, em vista dos alertas que já foram dados nas edições anteriores, né, como por exemplo na edição de 1º de abril, né, a gente falou sobre o coronavírus e a flexibilização do isolamento, né, onde no vídeo já tinha indicado, por exemplo, que até aquela data de 1º de abril já tinha 6 prefeituras no Tocantins que tinham adotado a flexibilização do isolamento. Foram as prefeituras de Araguaína, né, de Guaraí, né, de Gurupi, de Miracema, de Paraíso do Tocantins e de Porto Nacional, né. Todos os prefeitos e prefeitas fizeram essa flexibilização porque ficaram sensibilizados com um pronunciamento bizarro que Bolsonaro tinha feito em rede nacional, onde ele inclusive incentivava crianças a ir para a escola nesse período de pandemia do coronavírus, né? Bom, e esse vídeo de hoje também está sendo feito em vista do alerta que me foi dado no vídeo lançado em 21 de abril, falando sobre o divórcio Bolsonaro-Mandetta, né? Onde lá a gente informou também que o governador do Tocantins, Mauro Carlessi, né, ele tinha soltado um decreto, ficou conhecido como Decreto Libera Geral, né, que foi um decreto que estava adotando o isolamento vertical de Bolsonaro, né, e foi um decreto que diz que seguiu o critério fornecido pelo boletim do Ministério da Saúde, que foi deixado de herança pelo Henrique Mandetta, o falso herói do SUS, né. Um boletim, né, cujo critério para fazer essa flexibilização foi feito não por critérios técnicos, né, mas simplesmente por uma negociata política para Mandetta ficar mais algumas semanas no cargo sob os holofotes da mídia, né. E sobre esses alertas que eu estou fazendo esse vídeo de hoje, agora que já passamos de mais de um mês desde que foram feitas essas flexibilizações de isolamento, né, para analisar agora as suas consequências, né. E para começar, vamos lembrar de um problema principal de ter feito essas flexibilizações, que é a questão, por exemplo, da subnotificação do coronavírus, né? Porque a questão que, devido ao sucateamento no SUS feito por Henrique Mandetta, na sua gestão no Ministério da Saúde, né, o Brasil não tinha material suficiente para montar os kits de teste de coronavírus para fazer ela de forma massiva no país inteiro, que é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, dessa forma, no caso do Brasil, os testes para coronavírus só foi feito, né, na parcela dos infectados, né, que apresentaram sintomas que estavam entrando em situação grave, né? Certo? Tinha lá sintomas graves da doença, né? Então, para vocês verem com a subnotificação, porque de toda essa público infectado pelo coronavírus, você tem uma grande parte, né, que não apresenta os sintomas, nem sabe que está doente, né? Tem uma porcentagem menor, seria aqueles que começam a apresentar sintomas, e dessa parcela que apresenta sintomas, o teste foi feito só em um pedaço dessa última parcela, que é aqueles que começam a apresentar sintomas mais pesados da doença, né? Tá certo? Bom, isso cria então toda uma massa de pessoas que têm coronavírus e não foram testadas, né? Isso é algo que pode ser visto, por exemplo, né, na hora que se analisa, por exemplo, as mortes por síndrome respiratória aguda, né, que é um dos sintomas do coronavírus, né, tá certo? E as mortes, se não foram testadas por coronavírus, acaba sendo registrado como morte por síndrome respiratória aguda, né? Isso é constatado, por exemplo, né, nesse levantamento que foi feito na Universidade Federal do Tocantins pelo Laboratório de Geoprocessamento. E neste levantamento, né, eles verificaram qual que foi o número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda em 2019 e 2020. Né? Então você tem a comparação entre janeiro de 2019 com janeiro de 2020, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, né? Entre março de 2019 e março de 2020 e abril de 2019 com abril de 2020, né? Em todos esses meses, vocês podem ver que o número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda ela foi muito maior em 2020 do que no ano passado. E este levantamento, tá,
então apresenta um forte indicativo de que parte das mortes por síndrome respiratória aguda no Tocantins seriam causadas pelo coronavírus, né? E seriam mortes que estão fora das estatísticas oficiais do Ministério da Saúde, né? E ainda sobre a questão da subnotificação, né, nós também temos um estudo feito por várias universidades aqui do Brasil, tá certo? Um esforço conjunto de vários pesquisadores, né, onde eles fizeram uma estimativa de qual seria o número correto de infectados no Brasil, tá? E para fazer esse levantamento, tá, eles pegaram, a partir do número de mortes por coronavírus, e das mortes por suspeita de coronavírus, né, tá bom? Juntaram com a porcentagem de mortes por coronavírus que você tem pelo mundo, aplicando aqui no Brasil, né, tá certo? E fez a estatística reversa, tá, para chegar nesse número, né, de infectados, né, total aqui no Brasil, tá bom? Certo? E da época que Mauro Carles fez aquele decreto libera geral dele, fazendo flexibilização do isolamento, tá? Esse levantamento apontava naquela época que o número de infectados no Brasil seria 10 vezes maior que o número de infectados nas estatísticas oficiais, tá? Certo? Então, ou seja, né, se fosse obedecer esse levantamento, né, tá bom? Essa estatística, tá? Então pensa lá, por exemplo, em um, né, infectado da estatística oficial, tá? Certo? Aí multiplica por 10, seria 10 pessoas, tá? Então dessas 10 pessoas, uma pessoa seria a pessoa da estatística oficial, tá? E as outras 9, tá? Tá? Seriam pessoas infectadas por coronavírus, mas que não estão computadas nas estatísticas do Ministério da Saúde, tá? Então, para cada infectado, considere que tem mais 9 infectados que estão fora de qualquer radar aqui no Brasil, tá? Certo? Então, esse é o risco que nós estava ocorrendo na época, tá? Vocês tomaram como referência, tá? Atualmente, essa estatística agora, tá, já chegou, né, ao levantamento de que o número de infectados correto de Covid-19 seria cerca de 16 vezes maior, tá, ao número de infectados da estatística oficial, tá? Essa versão de estudo mais recente de 16 de maio, tá certo? Bom. E nele, então, você teria o quê? Então, fazendo essa mesma brincadeira que eu fiz agora há pouco. Então, de um infectado, né, da estatística oficial, multiplica por 16, você tem 16 pessoas, tá? Certo? E dessas 16 pessoas, uma é a pessoa da estatística oficial e as outras 15 seriam o número de infectados que está fora do radar do Ministério da Saúde, tá? Então, vocês tomarem cuidado. Então, para cada infectado, né, que vocês estão vendo lá nas estatísticas, considere que tem junto mais 15 para cada infectado, tá? Bom, onde muitos deles nem sabem que está doente com coronavírus. Bom, vocês entenderam o risco que nós estamos correndo, tá? Então, agora vocês entenderam essa questão da subnotificação, o que acontece agora no estado do Tocantins, depois dessa flexibilização de isolamento, tá? Nós temos então aqui, algumas semanas depois, tá, dia 5 de maio, tá, você tem que o número de infectados no Tocantins subiu de 27 para 303, tá, e o número de mortes subiu de 0 para 7 óbitos. Tá. Bom, aí isso já começou a assustar o Mauro Carles, tá, o governador do Tocantins. Tá. Então, o Carles resolve retirar a flexibilização e retorna a recomendação de isolamento horizontal, tá? Mas o problema é que um isolamento efetivo não dá para ficar desligando e ligando como se fosse um interruptor, tá? Porque ela depende de um comportamento populacional, tá? E um bom político saberia que uma população você vai ter aquela parcela que é bem informada, outra parcela que é mal informada, outra parcela que nem tem como correr atrás da informação, né? Tá certo? Bom, e para essa situação, tá, além da informação oficial feita pelas autoridades, conta muito também o ambiente que a pessoa percebe em volta dela, tá? Então, por isso que na primeira vez que foi feito os decretos de isolamento social, elas foram mais efetivas, que tinham ruas quase vazias, tá? Mas agora, nessa segunda vez, ficou mais difícil de ter as ruas vazias, porque com o decreto libera geral do Mauro Carles, se criou na população do Tocantins uma sensação de volta à normalidade, tá?
e essas pessoas percebem uma volta à normalidade, com o comércio voltando a funcionar, inclusive não ser essencial, né? Tá certo? Então elas não vão acreditar, não vão entender muito bem a gravidade da situação que a gente estava no momento. Tá? Então é por isso que mais algum tempo depois, em 15 de maio, o número de infectados do Tocantins subiu de 303 para 1.179 e o número de óbitos subiu de 7 para 24. Bom, certo? Então, para vocês entenderem como foram as etapas desse processo. Né? Começando lá, por exemplo, de 14 de abril, né? Em que você tinha no Tocantins 27 infectados por coronavírus e 0 óbitos. Inclusive, pela imagem você vê aqui, o governo do Tocantins na época exibia isso como se fosse um troféu, né, de eficiência, tá? Mas era um troféu sendo exibido antes do final do jogo. Tá? Porque aí o que o Mauro Calles faz no meio do jogo, né? Com o decreto libera geral, ele tira justamente o goleiro do gol e deixa o gol vazio para o coronavírus ficar chutando à vontade no gol. Tá? Certo? Então, como consequência, né, agora aqui 21 de maio, né, o número de infectados no Tocantins agora já está em 1.976 infectados e 47 mortos. Né? E agora, esses são números que não tem mais como ficar exibindo como se fosse um troféu. Né? Embora eu elogie a atitude atual que Mauro Calles está tendo de finalmente decretar, né, a forma mais rígida do isolamento social em mais de 30 cidades do Tocantins. Né? Embora, devido às razões que eu já citei nesse vídeo, por exemplo, eu falei da questão do comportamento populacional, tá? Os efeitos dessa medida só serão sentidos algumas semanas para frente, tá? E isso, né, se essas medidas forem aplicadas de forma bem feita. Certo? E continuando mais em frente, vamos falar também o que aconteceu em algumas cidades do Tocantins, tá, durante esse crescimento rápido do coronavírus no estado. Né? Por exemplo, no caso das 6 cidades que eu citei no início do vídeo, que já tinham feito de forma antecipada a flexibilização do isolamento, todas elas agora já têm infecções pelo coronavírus, tá? Ou seja, de menor gravidade ou maior gravidade. Por exemplo, o caso aqui da cidade de Gurupi, que é a cidade que eu moro e trabalho, tá? O prefeito Laures Moreira decretou a flexibilização de isolamento, tá? E desde então o número de infectados aqui da cidade subiu de 1 para 63. Tá? E o número de óbito foi de 0 para 1 óbito aqui na cidade, devido ao coronavírus. Bom. E das outras cidades, não vou citar todas elas pela falta de tempo, tá? Uma que se destaca é o caso de Araguaína, que foi a primeira cidade a decretar a flexibilização do isolamento. Tá? E outro detalhe, essa flexibilização foi decretada depois de apenas 2 dias de isolamento social. Tá? E no caso de Araguaína, tá, desde essa flexibilização em 27 de março, o número de infectados subiu de 1 para 834 infectados pelo coronavírus. Tá? E o número de óbitos subiu de 0 para 11. Tá? E frente a esse crescimento rápido do vírus na cidade, tá? Aí o prefeito Ronaldo Dimas, tá certo? Resolveu se defender na base do negacionismo. Tá? Como, por exemplo, durante esse crescimento ele afirmou que Araguaína só está tendo mais casos, né? Porque ele está testando mais, fazendo mais testes de coronavírus. Né? E também falou que a flexibilização que ele decretou na cidade, ela não influenciou em nada o espalhamento do vírus em Araguaína. Né? Certo? Então, frente a esse argumento, tem que falar, pô, o que é isso, mané? Né? Porque se o problema é que antes tinha poucos testes de coronavírus, então significa que antes a prefeitura de Araguaína não sabia quantos infectados tinha na cidade, o que devia ser um motivo ainda mais forte para não decretar a flexibilização de isolamento. Né? E do argumento dele falando que a flexibilização não afetou em nada o espalhamento do vírus, é lembrar, por exemplo, que entre os infectados, tá, você tem 3 funcionários da loja Nosso Lar de Araguaína, que é uma loja de imóveis, logo é serviço não essencial, tá, certo? E graças à flexibilização de Ronaldo Dimas, então você tem aí um ponto a mais de transmissão do vírus na cidade, é um serviço não essencial. Para mostrar de novo quais são os prejuízos de se adotar a flexibilização de isolamento, ouvindo Jair Bolsonaro. Bom,
E com esse crescimento rápido que teve em Araguaína, então Araguaína se tornou a cidade com o maior número de infectados do estado, com uma margem muito grande sobre o segundo colocado em infecções, que é o caso de Palmas, né? Que foi a primeira cidade a ser detectada a infecção por coronavírus, né? E que agora tem 348 infectados e 4 óbitos, né? No caso de Palmas, que tem como prefeita a prefeita Cíntia Ribeiro, tá? Eu, de um lado, elogio a atitude que ela teve de não seguir aquele decreto libera geral do Mauro Carlesse. Ela manteve as regras de isolamento social que já estavam mantidas na cidade, embora seja um isolamento social ainda fraco, né? Assim como foi em todo o estado do Tocantins, né? Bom, e também simpatizo com ela no caso das ofensas machistas que foram dirigidas a ela pela massa dos ignorantes que são contra o isolamento social, tá? Mas do outro lado, tá? Bom, do outro lado eu desprezo totalmente a atitude que ela teve na prefeitura em fazer o despejo de 28 famílias que estavam em uma ocupação no Jardim Taquari, tá? Justamente durante essa crise do coronavírus, né? É uma atitude desumana, foi lá com um trator, né? Derrubou lá as casebres que estavam por lá, né? Tá certo? E jogou 28 famílias ao relento, tá? durante essa pandemia do coronavírus, tá? E frente à repercussão negativa desse episódio, aí você teve a resposta do secretário de Desenvolvimento Urbano, Roberto Petrucci, né? Que afirmou que não entendia porque se tinha toda essa reclamação, todo esse apoio a uma ocupação ilegal, né? Segundo a afirmação dele, tá bom? Que mostra também a mesquinharia dessa pessoa, né? Porque a questão não é se a ocupação é legal ou ilegal, embora a nível pessoal eu defenda o direito das pessoas a uma moradia, né? Mas a questão é que estamos no meio de uma crise sanitária, né? Tá certo? E essa questão de ocupação ser legal ou ilegal tem que ser negociada depois da pandemia, tá? Porque a orientação e a ordem é para manter as pessoas em casa e não jogar um trator para pegar as famílias mais pobres da cidade e jogar elas na rua, tá? Sob maior risco de se contaminar com o coronavírus, certo? Isso que foi acontecer em Palmas, tá? Antes de ir na última cidade que eu ia citar aqui nesse vídeo, tá? Tá certo? Eu queria dar uma pausa também para falar de uma questão que surgiu a nível nacional, tá? Que é uma coisa que eu já citei no vídeo anterior, que é o charlatanismo do presidente fake news Jair Bolsonaro, tá? Que está tentando impor goela abaixo da população, tá? A cloroquina e a hidroxicloroquina. Certo? Bom, e nessa questão, tá? O curioso é que Nelson Taik, que era o segundo ministro da Saúde de Bolsonaro, tá? Ele acabou discordando dessa orientação de Bolsonaro e resolveu sair do Ministério da Saúde, tá? Que é uma coisa muito interessante, porque você tem então que a pessoa que entrou lá aceitando ser fantoche de Bolsonaro, nem mesmo ele aguentou Bolsonaro de tão insuportável que ele é. Bom, e nessa situação, então, saiu o Nelson Taik e ficou no lugar lá um grupo de generais do comando lá do Ministério da Saúde, que não sabe nada de medicina, mas sabem muito sobre puxar o saco, né? Tanto que do Ministério da Saúde, agora com essa nova composição, né, tá certo? O Ministério da Saúde finalmente liberou o protocolo Bolsonaro para cloroquina. Seria liberar cloroquina agora para aplicação para pacientes, mesmo em caso menos grave de coronavírus, tá? Ou até mesmo em caso só de suspeita de coronavírus. Tá? Algo que vai contra a recomendação dos especialistas da área, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Infectologia, que já declarou que o tratamento tratamento com cloroquina para o Covid-19 é perigoso e carece de evidência científica, né? Porque isso já está aparecendo em testes que já foram feitos sobre esse medicamento. Teste aqui no Brasil, teste científico nos Estados Unidos, teste científico na Europa, e todos eles estão indo no sentido de apontar a ineficiência desse medicamento para tratar coronavírus. Tá bom? Certo? Mas mesmo assim,
né? Tá certo? Nós temos aqui em Tocantins o caso de Paraíso do Tocantins, tá? Que agora tem 62 infectados e 3 óbitos pelo Covid-19, tá? E nessa cidade o prefeito Moisés Avelino, de novo, um dos prefeitos que fez a flexibilização de isolamento na cidade, resolve adotar esse protocolo Bolsonaro, né, de aplicar a cloroquina, né, certo? E sobre isso ele lançou um vídeo, a prefeitura de Paraíso do Tocantins lançou um vídeo, né, fazendo essa propaganda da cloroquina, né? Que eu vou passar aqui nesse vídeo, mais os trechos que a gente vai analisar daqui a pouco. E o Marco, que está bem adiantado nisso, ele foi em Palma, na SEM, conseguiu os protocolos, conseguiu os remédios e posteriormente, antes de ontem, ele reuniu junto com a nossa secretária com os médicos que prestam serviço para o município, dizendo ele da nossa intenção, que nós queremos a colaboração deles e que eles vão participar desse processo. Chega o doente e é consultado, ou na unidade básica de saúde e vai para lá, se há suspeita de coronavírus, aí o cliente vai dar um acordo que pode usar a medicação para a garantia do médico. E o médico recebe. A hidroxicloroquina não é o bicho-papão que mata gente, não. Eu tenho 30 anos que eu mediquei aqui em Paraíso, eu, a Luiz, o Paulo, todo mundo, o Visconde. Naquela época tinha muita malária na região do Vale do Araguaia e no Pará. A gente recebia 10, 15 pessoas de uma vez. E nós usávamos a hidroxicloroquina. Ninguém nunca morreu por causa disso. Todo e qualquer remédio tem efeitos colaterais. Depende do organismo que está recebendo. Aí é que precisa de uma avaliação médica para avaliar se deve ou não deve dar o medicamento. Para isso tem um médico para fazer. E o paciente concordar em tomar remédio. Então vamos analisar esses trechos do vídeo então, de Moisés Avelino, prefeito de Paraíso do Tocantins, né? Começando pela comparação que ele faz, falando que não tem problema, né, aplicar cloroquina ou hidroxicloroquina para tratar coronavírus, porque como médico ele já aplicou isso muitas vezes para os pacientes de malária. Bom, tá certo? Então, para fazer essa comparação, vamos fazer essa comparação de uma forma mais técnica, né, mais histórica, para dizer a verdade, tá? Lembrando, por exemplo, se for pesquisar sobre esse assunto, você vai ver, por exemplo, que para tratamento de malária, a cloroquina já começou a ser usada de forma efetiva a partir da década de 30 e a hidroxicloroquina a partir da década de 40. Né? E, pelo que eu vi da biografia lá de Moisés Avelino, a formação dele em medicina foi em 73. Né? Ou seja, quando ele estava receitando esses medicamentos para os pacientes de malária, tá bom? Esses dois medicamentos já estavam sendo usados de forma efetiva e testada por mais de 30 anos, antes de ele começar a ficar receitando para os pacientes de malária dele. Bom, no caso do coronavírus, é completamente oposto, porque está sendo feito agora os testes, né? E os testes estão mostrando que o tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina eles não são efetivos, eles não são eficientes para fazer o tratamento. Né? Bom, certo. E sobre outras questões que ele fala, tá? Por exemplo, você tem essa hipocrisia de falar do termo de consentimento do paciente, que isso está dentro do protocolo Bolsonaro sobre a cloroquina. Né? Certo? Em primeiro lugar, porque, né, você dá uma abertura para aquele médico, para aquela parcela médica mal intencionado, que não representa a categoria, tá? De forçar esse termo de consentimento para o paciente que não sabe nada de medicina assinar. E assim, tentar tirar um pouco da responsabilidade dele sobre o assunto. Né? E principalmente tirar talvez de Bolsonaro. Né? Certo? Segunda questão, que ele está jogando essa carga para um paciente que além de ser geral, não vai ser formado em medicina, tá? Ele também vai estar lá muito mal informado, porque já foi bombardeado com um monte de notícia falsa lá da rede bolsonarista. Né? Joga mentira, mesmo que isso cause a perda de vidas humanas. Né? Então, e agora falta também falar a questão que ele falou também sobre os efeitos colaterais, que ele minimiza os efeitos colaterais desses medicamentos para paciente de Covid-19. Né? Certo? E para isso, né, acho que eu vou passar a palavra para esses vídeos aqui, onde fala a Natália Tachner, que é
do Instituto de Ciências Biomédicas da USP para falar melhor sobre esse assunto. O mais preocupante de tudo isso é que se pelo menos fosse uma droga inócua, a gente ia falar, tá bom, vai, pelo menos mal não faz. Mas não é o caso. Infelizmente, a hidroxicloroquina, principalmente em combinação com a azitromicina, que é como ela tem sido usada, ela provoca danos cardíacos. Ela tem um risco cardíaco de provocar arritmia que não deve ser negligenciado. E não deve ser negligenciado principalmente por quê? Porque grande parte dos pacientes de Covid-19 são pacientes cardíacos. O grupo de risco inclui pacientes cardíacos. Então, nós estaríamos dando para pacientes cardíacos que potencialmente já têm um maior risco de contrair a doença, 2 drogas que provocam arritmia cardíaca. Isso tudo em uma doença onde o próprio vírus também ataca o coração. Nós sabemos que o COVID-2 também consegue atacar diretamente o coração. E tudo isso é para quê, então? Para mostrar que Moisés Avelino vai lá naquele vídeo para a população se apresentar como médico, né? Tá bom? Mas se utiliza de comparações desonestas para enganar a população da cidade. Que mostra que a atitude dele foi mais de charlatão do que de médico, tá bom? Porque ele está preferindo seguir as orientações do doutor Jair Bolsonaro, em vez de seguir as orientações dos especialistas na área e da Sociedade Brasileira de Infectologia. Certo? Então aí entra o questionamento, né? Qual que é o interesse de Bolsonaro nessa história, né? Em primeiro lugar, é claro, a velha história de querer puxar o saco de Donald Trump, que também está fazendo promoção, propaganda da cloroquina. Tá bom? Mas outra coisa que entra em destaque também foi a atitude de Bolsonaro quando ele usou o Exército Brasileiro, né, a produzir mais de 2,2 milhões de comprimidos de cloroquina. Tá bom? Ou seja, de forma precipitada, né, ele usou dinheiro público para fazer produção em alta escala de um remédio que está se mostrando agora ineficiente para tratar o coronavírus, né? Algo muito distante, por exemplo, na Argentina, né, onde o presidente da Argentina usou as Forças Armadas para produzir máscaras, álcool, né, e também produzir lençóis, né, para ajudar os hospitais da rede pública e privada da Argentina. Então você teve mais esse crime da longa lista de crimes de Bolsonaro, né? E talvez para tentar esconder um pouco esse fiasco, ele está tentando empurrar com tudo a cloroquina goela abaixo da população brasileira, né? Ou seja, por seus motivos pessoais e individuais, ele está colocando em risco vários brasileiros aqui no Brasil, né, para mostrar o seu desprezo pelas vidas humanas. E com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje, né? E seguindo o mesmo roteiro, né, do final dos outros vídeos, tá? Aí eu peço a vocês, caso tenha gostado desse vídeo, né, aperte aí o botão abaixo de curtir, né, tá certo? Aí do canal no YouTube, né? Compartilhe, né? Bom, e se você estiver interessado, tem um botão de inscrição aparecendo aí do lado do vídeo. Então agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos de novo na semana que vem.